Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Vamos orar? Ah, Senhor, que tesouro o Senhor nos deu, que herança preciosa de valor incalculável. Não há como trocar a tua graça e o teu favor e o teu amor e a redenção em Cristo Jesus e a herança que temos em Cristo Jesus por qualquer outra coisa, Senhor. Te damos graças, Senhor. Te damos graças. A tua palavra tem sido alimento para a nossa alma, Senhor. E nós te pedimos nesta manhã, vivifica a tua palavra que é a verdade em nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações. Vivifica a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, a equipe de louvor, o coral. Os irmãos podem se assentar também. Nós vamos ler um texto longo hoje, então os irmãos podem ficar assentados. Espaço Kids já iniciou, as crianças podem ir. Tem a arte da mensagem. Quando foi feito o convite, a pastora Patrícia falou comigo em nome do pastor Davi e me passaram o tema bastidores, tá? Eu falei, Jesus, como é que eu desenrolo? O tema é legado que forma gerações, fé compartilhada transforma destinos. Legado e fé que é compartilhada. E eu fiquei pensando a respeito, e eu poderia pegar alguns exemplos que a gente tem no Velho Testamento de legado. A gente podia falar de Elias e Eliseu, de Moisés e Josué, ou do próprio Arão e seu filho Eleazar, que continuou como sumo sacerdote, Isaías e Jeremias. Tantos exemplos que nós temos no Velho Testamento de pessoas que deixaram um legado e o seu discípulo, ou o seu companheiro, ou aquele que estava com ele, deu prosseguimento com as bases naquilo que ele tinha ouvido, né? Mas no meu coração, desde o início, queimava a respeito de graça, de Novo Testamento, de Nova Aliança. E eu fui procurando, né, um texto que se encaixasse. Eu não sei se era esse texto que estava na mente do pastor, da pastora, quando me passaram, mas quando eu me deparei com ele, para mim vestiu como uma luva. Falei, é esse. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 em diante. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembrando que ele estava escrevendo a Timóteo. Então eu dou graças a Deus, quando me lembro de você, em oração, dia e noite. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. E Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo demonstra uma atenção particular
a Timóteo, seu filho na fé. Ele chama de meu verdadeiro filho, né? E ele escreveu 2 cartas, que são conhecidas como epístolas pastorais, a esse jovem pastor que ele discipulou, que ele colocou como sucessor para dar prosseguimento na obra em alguns lugares, como na igreja de Éfeso. E o apóstolo dá graças a Deus pela vida do seu discípulo. Você sabe que Paulo dar graças a Deus pela vida de alguém? É esse o status de Timóteo. E ele se importa com as lágrimas de Timóteo, versículo 4. E ele destaca no versículo 5, que é o versículo chave da nossa meditação hoje. Ele destaca a fé de Timóteo. A qualificação que Paulo dá à fé de Timóteo é que a sua fé não é fingida. Se ele elogia a fé de Timóteo por não ser fingida, nós deduzimos que existe entre os crentes fé que é fingida. Se todo mundo tem fé não fingida, para que elogiar quem tem? Todo mundo tem. Existe uma fé que é fingida, uma fé que não é verdadeira. Em outras versões fala fé sem hipocrisia. No início da primeira, nós lemos o início da segunda carta de Timóteo, mas no início da primeira carta de Timóteo, Paulo também enfatiza a fé sem hipocrisia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: o objetivo dessa instrução, desse ensinamento que ele vai apresentar na primeira carta de Timóteo, o objetivo é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Em outra versão diz, de uma fé não fingida. A primeira carta, ela é introduzida, a primeira carta de Timóteo, ela é introduzida dizendo, o objetivo disso que eu vou te ensinar, Timóteo, é o amor. Qualquer amor? Não. Um amor que procede de um coração puro. E eu me lembro de Salomão dizendo em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, uma fé, um amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência. Coisa que a lei não nos deu, mas a graça nos regenerou e nos deu uma boa consciência. E de uma fé não fingida. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, vamos pensar na fé, a fé não fingida, mas vamos pensar no que é fé, né? Qual é o conceito e quais as características da fé verdadeira? Que ele tinha uma fé verdadeira, quais são as características dessa fé? Hebreus 11:1 traz a única definição que a gente tem de fé na Bíblia, mas não é a única forma de fé que existe. Mas o autor da carta aos Hebreus diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Gente, nós temos que entender direito esse conceito de fé. A fé não é um catalisador, um potencializador para a gente conseguir o que a gente quer. Então eu não posso assim, eu tenho fé que, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu tenho fé que eu vou fazer uma viagem ao redor do mundo. Não, eu tenho fé, eu estou orando a Deus, eu tenho fé que eu vou fazer. Deus em algum momento falou, tanto é que eu fiquei procurando alguma coisa fútil, né, para falar. Deus em algum momento falou, ou Ele plantou no meu coração, Cristina, eu vou te levar às nações. Eu queria ver uma coisa, qual é o objetivo de Deus me fazer dar uma viagem ao redor do mundo? Tem que ter um objetivo. Mas eu não posso querer alguma coisa e dizer, com fé, isso vai acontecer. E aí a gente coloca o que parece então uma palavra mágica, né? Uma expressão mágica. Em nome de Jesus, amém, vai acontecer. Não, a fé não é genérica, a fé não é abstrata. A fé bíblica, ela se baseia nas promessas de Deus. Aquilo que Deus zela por cumprir é a fé que está aplicada nas promessas de Deus. A fé não é a chave para a gente obter o que a gente quer. Quando nós exercemos fé em cima daquilo que Deus quer, aquilo se torna realidade. E nós podemos ter convicção mesmo antes de ver, porque a gente está baseada na vontade de Deus. E a fé é uma característica essencial ao cristão. Por isso que Paulo faz a menção de que o objetivo da carta era o amor, que tinha uma fé não fingida. Ele fala sobre a fé que existia sobre Timóteo, que era uma fé não fingida. Tá? A fé ela é algo simples, mas ela é algo complexo ao mesmo tempo. Ela é responsável por diversos aspectos da nossa vida cristã, irmãos. Nós somos salvos pela fé. Diz lá em Efésios 2, 8 e 9, diz, vós sois salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Nós somos justificados pela fé. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Somos justificados pela fé. Romanos diz que o justo vive pela fé. Pela fé somos reconciliados com Deus e temos. Romanos capítulo 5 versículo 1 diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. A nossa paz procede da nossa comunhão com o Senhor mediante a justificação que foi pela fé. E a fé é essencial para agradar a Deus e se aproximar dEle. Diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é por meio da fé que nós cremos que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé é uma das 3 colunas sobre as quais uma igreja madura está apoiada. O alicerce dessa construção chamada igreja, corpo de Cristo, é a rocha que é Cristo. Mas dessa rocha, desse alicerce, tem 3 colunas: fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13:13. E a fé é necessária para presenciar milagres. Jesus disse em Marcos 11, 22, 23: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Gente, esse versículo tem sido distorcido. Quando Jesus deu o exemplo do monte ser lançado no meio do mar, ele estava dizendo uma coisa que é claramente impossível: o monte se jogar no meio do mar. Ele estava querendo dizer isso como uma analogia, como uma metáfora. Não há impossíveis para a resposta de oração quando ela é exercida com fé. Em nenhum momento Jesus disse: façam aí o teste da fé de vocês. Vamos lá, vamos ver quem opera maravilhas, coisas extraordinárias e com fé. Ele estava dizendo: até aquilo que é impossível a olhos humanos pode acontecer se for por meio da fé. Mas essa fé não é para qualquer coisa, é de acordo com o propósito de Deus. E ao escrever a Timóteo, discípulo amado, o apóstolo Paulo destaca a relevância fundamental da fé. E Paulo elogia um legado nessa família. Ele elogia a fé da avó e da mãe de Timóteo. Essas mulheres, Lóide, avó de Timóteo, e Eunice, mãe de Timóteo, estão numa sucessão de gerações de fé sincera. São 3 gerações de uma família cuja fé é genuína, verdadeira e sem fingimento. Que legado maravilhoso, irmãos. Que legado extraordinário. Passar para as gerações seguintes uma fé sincera, ao ponto de que o apóstolo cita isso. Esteve na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita em você. Que Deus me permita passar para os meus sobrinhos o temor do Senhor e uma fé sincera. Que o Guilherme, que o Gabriel, que a Ayla e que os próximos que virão ainda, que eu não os conheço, que ainda não vieram ao mundo, que eles herdem, recebam de mim um legado de temor a Deus e fé genuína. Que eles se lembrem da tia Cris como alguém que temeu ao Senhor e teve fé genuína. Que esse seja o meu legado para os meus herdeiros, mais próximos de herdeiros que eu tenho, que são os meus sobrinhos. Deus permita que eu passe esse legado de fé sincera aos meus alunos do colégio, aos milhares e milhares e milhares que já passaram por mim em 37 anos de carreira, para os meus alunos da escola dominical, para os meus alunos do ITQ, que eu deixe um legado de fé genuína. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos para o capítulo seguinte do que a gente estava lendo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, Timóteo, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. No instituto a gente estuda o discipulado, esse versículo é um versículo importante para nós, no estudo, na matéria de discipulado. E ela fala que o discipulado é bem sucedido na 4ª geração. 3 gerações após o discipulador ele está sendo avaliado. Então Paulo tinha ensinado a Timóteo
que deveria ensinar a homens fiéis que fossem capazes de ensinar a outros. Então seria bem sucedido se ele conseguisse ter gerado um discípulo que gerou outro discipulador para conseguir a quarta geração. Mas esse destaque de fé não fingida vem de um contexto de crise, um contexto de provação. Quando eu li todo o texto lá do capítulo 1, a partir da oração, quando Paulo cita que orava por Timóteo, e cita a fé dele, eu fiz questão de ler todo aquele bloco, porque a gente percebe que aquele contexto era um contexto de dificuldade, de crise. Não era uma fé aplicada para satisfazer os nossos desejos, o nosso gosto, para nosso leite simplesmente. Mas era uma fé essencial em dias de crise. As pessoas, elas estavam se desviando da sã doutrina. Quando a gente foi lá no capítulo 1, da primeira epístola, quando falava, o objetivo dessa carta, desse ensinamento, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Ali o contexto era de que os irmãos estavam se desviando da doutrina de Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 5 a 7, diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, tiraram o foco da essência do evangelho, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas das quais fazem afirmações tão categóricas. Era esse o contexto que a carta foi escrita. Os irmãos estão se desviando da doutrina genuína, estão se desviando do evangelho de Cristo. E alguns, eles professam aquilo que eles falam sem saber o que eles estão falando. Falam sem saber, ter conhecimento de causa. Nem aquilo que eles professam com tanta firmeza, como ele diz, afirmações tão categóricas, eles não entendem o que dizem. Então firme-se na fé no evangelho genuíno. Que situação que eles viviam lá nos dias de 1 Timóteo, um discurso sem base, sem compreensão. Eles queriam ser mestres na lei, mas não compreendiam nada, nem do que falavam, nem do que professavam. E o antídoto que o apóstolo dá para esse desviar da doutrina do evangelho genuíno foi um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Notem a importância da fé sincera, da fé genuína. E voltando para o capítulo 2 de 2 Timóteo, o texto na íntegra, ele já vai ser autoexplicativo. Não dá para a gente destrinchar o texto, mas leia com muita atenção. Me permitam dar ênfase no texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Onde está aquele contexto lá do discipulado. Portanto, você, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo, em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro ao ponto de estar preso como criminoso. Deixa eu fazer uma pausa. Vocês se lembram da mensagem de domingo passado? Lembram da mensagem que a irmã Bernadette trouxe sobre Paulo? Sobre que condições a palavra de Deus prosperou em Roma? Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. O que é morte para um salvo?
é promoção. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Mas o texto tem um desdobramento aqui dessa vida. Nós morremos para a nossa velha vida e revivemos. Se o negamos, Ele também nos negará. Não é de qualquer jeito. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O processo de discipulado que Paulo fala no começo do capítulo 2, ele envolve, não é só ensino, não é só compartilhar, não é só legado de conhecimento e de experiências. Ele envolve abnegação, renúncia, perseguição. Cenário propício para viver pela fé, agir pela fé e ensinar pela fé. E eu lembrei de um cântico quando estava escrevendo o esboço da mensagem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Ah, irmãos, se nós queremos desenvolver uma fé firme, forte, genuína, verdadeira, ela vai crescer no meio da adversidade. Não é no tempo de bonança que a nossa fé é forjada. Então, quando vierem as dores, vierem as lutas, vierem as tribulações, saiba que Deus está propiciando condições para que ela seja forjada, para que a sua fé seja firmada. No texto inicial que nós lemos, o texto base da mensagem, Paulo reconhece a genuína fé da família de Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por esta razão, continuando, torno a lembrar-lhe, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Essa chama brilhou nas nossas vidas, todos nós que fomos remidos pelo Senhor Jesus. Um dia essa luz iluminou-nos e nos trouxe a clareza do mundo espiritual. E nós fomos redimidos, salvos. Mas Paulo fala, esta chama que já esteve, já foi compartilhada na sua vida, mantenha ela firme. Se ele está falando, mantenha firme, viva a chama do dom de Deus que está em você, é porque nós podemos nos descuidar e deixar ela apagar. Mediante o dom de que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos colocou numa redoma de vidro, num lugar seguro, num aprisco em que nada vai nos alcançar, nenhuma dificuldade vai nos abater. Ele não nos deu um espírito de covardia para ficarmos escondidos, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Numa outra versão diz de moderação. E eu lembro de Paulo escrevendo aos Filipenses dizendo, seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens. Deus espera de nós moderação, equilíbrio, não é mornidão, é equilíbrio. Não é um dia estar lá em cima e um dia lá nas profundezas. Deus espera de nós moderação. Perto está o Senhor, diz Paulo em Filipenses. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. A fé verdadeira é essencial para que possamos testemunhar de Jesus e suportar os sofrimentos que podem vir em maior ou menor intensidade. Mas Deus conhece a nossa estrutura e não nos vem provação maior do que a nossa capacidade de suportar. Eu tenho uma única irmã que me ganhou para Jesus. Todo mundo que conhece a gente sabe que a gente é bem unida, né? Mas nós temos características diferentes. Tem áreas na vida da Beth que eu digo que ela é uma heroína, que ela tem uma fortaleza e que eu não vejo essa área na minha vida. Ela não estou dizendo assim, não. Tem áreas que ela é forte. Ela é uma guerreira forte. E tem áreas que não são tão fortalecidas na vida dela e que são fortalecidas na minha vida. E Deus não nos prova naquilo que nós não temos capacidade de suportar, irmãos. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso. O babado é forte? É forte. Mas Ele
nos prova naquilo que nós podemos suportar e com um objetivo, dar o fim que nós esperamos e forjar a nossa fé em Cristo Jesus. E aí eu me lembrei de um dos meus textos favoritos, que está na carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 10. Vamos ler, 2 aos Coríntios 4, de 6 a 10. Paulo ensina para os irmãos de Coríntios, os irmãos coríntios, aos irmãos de Corinto, né? Que nós tivemos a revelação da luz de Cristo, do Evangelho de Cristo, ele brilhou sobre nós. E isso é um tesouro. E ele diz, irmãos, só que nós temos esse tesouro num vaso que é de barro. Diz o texto, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Somos vasos de barros, contendo um tesouro, irmãos. E como ter um tesouro não é algo tão frágil como um vaso de barro? E aí vem o texto, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu acho que esse texto não é só favorito meu, porque deve ter umas 3 canções que nós cantamos aqui na igreja que são baseadas nesse texto, né? Acho que tem mais gente aí tendo esse texto como favorito. E aí o versículo 10. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. De todos os lados pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. E abatidos, mas não destruídos. Gratidão, porque somos preservados por Deus. Tudo o que precisamos é mantermos o amor, a fé e a esperança. Então, o legado que vamos passar às gerações, que devemos passar às gerações, é transmitir uma fé genuína, baseada na sã doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. E eu falei para vocês que quando o tema foi me dado e eu compartilhei com o Guilherme, falei assim, eu sinto que é na vertente de vida cristã. E aí um texto que ficou ruminando no meu coração até eu encontrar o texto de 2 Timóteo capítulo 1, foi um texto muito conhecido nosso, muito conhecido meu. Já dei aula sobre esse texto, detalhando, e já preguei diversas vezes por trechos desse texto, que está no início do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Por favor, projeta para a gente, capítulo 5 de Mateus. E eu termino lendo esse texto. Me permita de novo dar a ênfase. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Essas são características que o Senhor espera encontrar em nós, para que a gente tenha esse legado de fé. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não seremos consolados se antes não chorarmos. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Você quer a herança de Deus? Seja humilde. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Não é qualquer um que é satisfeito, é aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O amor que procede de um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, vem a recompensa, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Por minha causa forem insultados, perseguidos e fizerem todo tipo de calúnia. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.
pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E aí encerrando, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Essencial no nosso legado. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da sua vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Por favor, coloque-se de pé e vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Eu espero que ela floresça, que ela germine, cresça, floresça e frutifique no coração dos meus irmãos, como floresceu na minha vida. Temos um legado a ser deixado às próximas gerações. E é uma fé sincera. Uma fé que é forjada em meio a dificuldades, a tribulações. Porque o que o Senhor nos destinou foi para que fôssemos sal da terra e luz neste mundo. Não nos deixa tirar os olhos da riqueza do teu evangelho. E que não nos prendamos nas dores, nas dificuldades, nas tribulações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Faz-nos cumprir o teu propósito nesta terra, nesta geração, e que isto redunde sobre as gerações que hão de vir, em nome de Jesus. Amém.